Se o Inter tivesse jogado abaixo da linha do ridículo, talvez o torcedor colorado estivesse voltando para casa, ou dentro da sua própria casa com os amigos, numa tranquilidade muito maior. O problema é que o vexame foi muito maior do que qualquer pessimista colorado poderia esperar. A única coisa superior no estádio Beira-Rio ao vexame proporcionado pelo time do técnico Cacique Medina foi a qualidade de execução do planejamento do Grêmio para o clássico 4-3-6. E nós vamos falar sobre a vitória do Grêmio, o 3-0, que praticamente coloca o tricolor na final do Campeonato Gaúcho. Fala galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o clássico Grenal 4-3-6 no estádio Beira-Rio. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e vamos destrinchar esse jogo que terminou de forma surpreendente. Não vem me dizer que tu esperava uma goleada, cara, não vem me dizer que tu esperava um placar elástico, porque acho que ninguém acreditava, até pela qualidade apresentada pela dupla Grenal nessa arrancada de 2022. Mas o fato é que o Grêmio venceu, e venceu com extrema superioridade. Teve mistério na escalação, o Ferreira não jogou, o Inter acabou confirmando tudo aquilo que já era especulado durante a semana, não tinha mistério nenhum pelo lado colorado, mas existia uma ideia dentro do Internacional de repetir a superioridade apresentada no último clássico no estádio Beira-Rio, onde o Inter venceu por 1-0 e para muitos poderia ter feito mais, poderia ter se colocado diante do maior rival com maior superioridade. Mas no clássico 4-3-6, na semifinal, na hora que o bicho estava pegando, não foi isso que rolou lá no Beira-Rio não, viu? Porque o Grêmio logo cedo abriu o placar com Elias, aos 10 minutos. O Inter até tinha a bola, o Inter até tentava propor, sem muita produtividade é verdade, mas tentava. E o Grêmio num contra-ataque com o Elias jogando pelo lado esquerdo, fazendo a função do Ferreira abrir o placar. Até ali tudo bem, 10 minutos, tinha tempo, tinha como se recuperar, mas não foi isso que a gente viu não. O Grêmio manteve a postura, a estratégia do técnico Roger, que foi amplamente difundida nos bastidores nos últimos dias, de tentar controlar o Inter, de até dar a bola para o Colorado, mas fechar os espaços, foi bem executada. Bitelo, Lucas Silva e o Vijaçante funcionaram no meio-campo, o Vijaçante fazendo a primeira função, ele que tem sido muito elogiado por isso, conseguiram controlar. Taison, Maurício, Edenilson desapareceram no primeiro tempo. E por mais que a posse, repito, tenha sido amplamente superior, chegou a estar 60-40, 63-37, enfim, a posse variou demais, sempre a favor do lado do Inter, sempre a favor dos colorados. Não resultou em nenhum momento em chegadas de perigo. O Breno não trabalhou na primeira etapa. Em compensação, o Daniel foi exigido. E talvez até por ser exigido, mais uma vez deixou a equipe na mão. O Grêmio ampliou o placar, ainda no primeiro tempo. E até de maneira surpreendente, com o Bitelo, num chute a longa distância, aos 22 minutos, cedo, 2-0, falha do Daniel, falha também do Cuesta, o sistema defensivo do Inter permite espaços, e aqui fica o registro. Mais uma vez, algo que é muito comentado e que até foi motivo de elogios recentes, os volantes do Inter, os dois volantes, o Lisiero e o Gabriel, dando espaços. O gol é um exemplo disso. O Cuesta afasta mal, não tem ninguém fazendo a cobertura, o Bitelo domina, com espaço, chuta de longe, a bola pega o efeito, o Daniel chega nela, mas não consegue tocar com força suficiente para desviar para a linha de fundo. 2-0, fim da primeira etapa e o estádio Beira-Rio já em vaias. O técnico Cacique Medina, que foi aplaudido, exaltado pelos torcedores no início do jogo, já começava a sofrer a pressão no intervalo, com as vaias, com as cobranças. Na volta do segundo tempo, troca. Uma troca apenas. Wesley Moraes entra no time. Wesley que chegou para ser titular e que não conseguiu se afirmar e que tem muito burburinho também, tem muita fofoca sobre a vida do Wesley extra-CT. E ele entra e é o Wesley Moraes, aquele Wesley que nós vimos em Porto Alegre, pouco produtivo. O Inter de novo, afobado. O Taison, no intervalo do jogo, deu uma entrevista que foi talvez o melhor momento dele no dia, porque dentro de campo de novo não rendeu, mas ele volta para o segundo tempo, né, com a vergonha na cara que ele tanto cobrou ali naquela manifestação para a TV, e tenta alguma coisa, em vão, porque de novo, com a bola o Inter não conseguiu encontrar nenhuma alternativa, foi uma pobreza absurda e um vexame proporcionado pelo time do técnico Cacique Medina durante os 90 minutos do jogo. O Grêmio aproveitou o espaço. O Grêmio teve uma oportunidade de marcar o gol com Elias, logo na arrancada do segundo tempo.
foi desperdiçada. O Inter tenta a resposta, ficou até pedindo um pênalti, né? Uma bola que foi disputada pelo Edenilson dentro da área, que o Bruno Alves chega, eu até fiquei na dúvida, mas enfim, o árbitro não dá. E o jogo vai se desenrolando com a aparência de um resultado sacramentado nos 2-0, com o Inter tentando alguma coisa em vão, sem espaço, sem alternativa, sem nenhuma criação. E o Grêmio consegue, de novo, numa escapada do Elias pelo lado esquerdo, nas costas do Bustos, da mesma forma como foi na primeira etapa, cava um pênalti para o Diego Souza fazer e decretar o placar final cedo, muito cedo, 3-0, o Grêmio estava ali aos 24 minutos do segundo tempo decretando o placar do jogo e colocando um pé na final da disputa, né? Um pé na final do Campeonato Gaúcho. A disputa do título do Campeonato Gaúcho, que sempre foi o desejo do Inter, que sempre foi colocado como a disputa da Copa do Mundo na temporada de 2022 pelos dirigentes colorados, morreram, aparentemente, né? As esperanças morreram aos 24 minutos do segundo tempo lá no estádio Beira-Rio. Trocas foram feitas, o Cacique Medina tirou o Gabriel, tirou o Edenilson, já numa atitude até desesperada. O Paulo Vitor, de atuação esdrúxula, horrorosa, foi expulso numa entrada em cima do Campaz. Teve um lance posteriormente do Bruno Mendes, numa entrada em cima do Campaz também, que era de cartão vermelho, convenhamos, né? Acho que a surpresa foi geral pelo árbitro não ter dado. O Jean-Pierre ele foi ali, contemporizou, cartão amarelo, tá tudo resolvido, vambora, 3-0 Grêmio, placar final no estádio Beira-Rio. O ambiente, evidentemente, começa a se tornar de pressão. E o Taigor Jank, lá do estádio Beira-Rio, daqui a pouco vai trazer mais detalhes, mais informações daquilo que vai acontecer nos bastidores do estádio Beira-Rio. O Grêmio é um alívio só, e a gente está aqui na expectativa de como os bastidores do Grêmio irão reagir com o resultado, porque nos últimos dias houve cobrança forte em cima do Roger, forte em cima do grupo de jogadores, e a resposta foi imediata no clássico seguinte, nesse jogo 4-3-6. Importante fazer o registro também. Lucas Silva, que foi substituído no segundo tempo, na comemoração, tomou um celularzaço ali no rosto, né? Um celular pegou no rosto ali do Lucas, atiraram nele, ele se machucou bastante. O torcedor já foi identificado pelas informações preliminares. A expectativa aí é que mais um processo ocorra e que o Inter seja penalizado, porque, convenhamos, né, cara, tá se tornando uma rotina, não só no Beira-Rio, mas nos estádios de uma forma geral, mas o incidente, o fato de novo acontece no estádio Beira-Rio e com a torcida colorada, então a punição deve ser bastante pesada nesse sentido. Mas daqui a pouco vem Taigor Jank lá do estádio Beira-Rio com a repercussão nos bastidores do Inter e eu volto com o Diário do Grêmio pra gente falar dessa vitória de 3-0, tá certo? Outro patamar. Os times estão em outro patamar, disse Dani Dubin. Os dois clássicos grenais foram de patamares diferentes. Não sei se por sorte ou não, mas os patamares foram bem diferentes, tanto no 4-3-5 quanto no 4-3-6. A gente se vê. Tchau, tchau.